Previously on Nas Nalgas do Mandarim. Se fosse entrevistas de emprego, fossem futuras namoradas, fosse tudo. Toda a gente ia pensar que vocês tinham feito um bobó ao Depardieu. Mas a verdade é, não tinham feito. O que é que vocês preferiam? Alternativa A, faziam o bobó ao Depardieu, mas ninguém sabia. Ou alternativa B, não tinham feito um bobó ao Depardieu, mas toda a gente acreditava que vocês tinham feito. Eu nunca pensei que conseguisse um dia fazer um desafio deste género. Le charlatan. Som. Le charlatan. Está a gravar. Está a gravar? Oi, Paulo. Olá, Daniel. Este bocadinho que nós ouvimos agora quando o podcast começou, só para quem não estiver localizado. Para contextualizar. Sim, foi quando eu fiz uma colaboração no nosso podcast amigo Nas Nalgas do Mandarim, Sim. onde o Carlos Reis colocava o desafio. A ideia dele era ter de escolher entre fazer um bobozinho ao Gérard Depardieu, mas ninguém saber, o segredo ficava fechado a 7 chaves, Sim. ou parecer que tinha feito um bobozinho ao Gérard Depardieu e toda a gente pensar que tinha acontecido mesmo. E tu, É um dilema da vida. selecionaste fazer o Não falácio. não sabes. Ouçam ok. o podcast para saber no que é que esta conversa animada deu. E aqui, pela primeira vez no podcast, um dos vossos caríssimos amigos e membros deu o corpo ao manifesto e está hoje perpetuado para sempre na tela de cinema. Pá, também não te vanglorizes, tu estás meio desfocado. Falo de mim próprio, que há pouco mais de um ano fiquei recluso durante alguns dias na Serra do Bussaco para fazer parte da elevadíssima equipa de figurantes de uma produção luso-francesa chamada O Divan de Stalin. Primeiro era Dernièrement Era o título provisório. Um cage vide. Exatamente, é derrière moi un cage cage vide. vide. Que é assim que o filme termina, não é? Exatamente, com um poema qualquer de um gajo. Este filme, tanto quanto eu sei, não tem precedentes no que toca à história cinematográfica aqui da região barradina, pois não? Não tem, Não tenho noção do que é que já foi feito aqui, não é? Eu sei Nesta que zona. pequenas cenas já foram gravadas, mas nunca um A este filme nível, íntegro. a este nível. Exatamente, a este nível. Entre os ilustres Gérard Depardieu e Emmanuel Seigné estava uma amostra de alguns excelentes atores portugueses. Entre eles, a jovem Joana de Verona, com quem conversei há uns dias na conferência de imprensa. Joana de Verona é, atualmente, uma das caras assim mais conhecidas Sim, das novelas. Nas novelas portuguesas, sim. Ouro Negro ou Ouro Verde. Ouro Verde, sim. E também como desenhar um círculo perfeito, ela faz um papelão. Pois. Sim. Faz um grande Mas papel só nesse agora filme. é que ela teve assim uma projeção mais mediática graças às novelas, não é? E também a bem conhecida Lídia Franco, com quem tive uma conversa um bocadinho mais prolongada sobre o filme, mas também sobre a sua passagem por alguns incontornáveis da história do humor em Portugal. Ela fez a escola do Herman toda. Claro, E tal canal. Exatamente. Entre muitos outros. É uma conversa muito porreira que eu tive com ela. Mais um trunfo aqui neste podcast. Exatamente. São tudo razões chorudas para não se distraírem com outras coisas nos próximos minutos e ouvirem tudo o que se segue. Entretanto, encontrei o Paulinho, mesmo à saída de uma sessão do O Divan de Stalin aqui no Cineteatro da Mealhada. Cineteatro Messias. E é mesmo isto que eu lhe vou perguntar de chofre. Deveria eu ter ficado quietinho em casa naquelas tardes frias de janeiro com os pés à lareira? Ou pelo contrário, faço hoje parte de uma obra gigantesca do cinema francês, Paulo? Sim, Deita cá para fora. É monumental. Não, acho que fizeste bem em ter saído de casa. Nem que fosse para fazer alguma coisa por mim abaixo, não é? E imortalizar-te, nem que seja ligeiramente desfocado, na grande tela. E quanto mais não seja pela experiência. Não houve muita profundidade de campo. Não, profundidade de campo. Eu aparecia, ok. Era no segundo plano. Tu ainda apareces ali eu identifiquei-te ali numas 6 cenas, para aí. É Pelo verdade, menos. eu pareci muito mais do que estava à espera. Pelo menos ali numas 6 Estou cenas. por lá. Sim, estás ali. Estou E por olha, lá. e tu entras na cena de abertura. És tu um dos gajos Um dos gajos que abre o portão. É logo a primeira cena. É verdade. Eu reconheci-te. Reconheceste? Por causa da Mas tua, eu já tua penca. Já tinha aparecido no... Da penca não se vê, pá. Vê-se. Estavas Eu era um soldado stalinista. Exatamente. Não há pencas na Rússia. Mas pronto. isso aparece no trailer. Epá, mas quanto mais não fosse para estar na presença do Gérard Depardieu. Epá, o filme acho que tem um ritmo O Paulo muito está lento. com medo de dizer toda a verdade. Não, eu vou dizer toda a verdade. Eu acho que o filme
aparenta ser mais longo do que o que realmente é. Tem um É ritmo... um filme relativamente curto, não é? Tem, 1h40, 1h30. 92 Sim. minutos, algo assim. Fui eu Mas que tem um introduzi compasso esse dado no IMDB fixe. do filme. E introduziste lá umas Esse- fotografias e o teu nome também em algumas Isso fotografias. e muito mais coisas. Eu acredito que sim. Se um dia a Fanny Ardant, que é a realizadora, for ao IMDB e ela vir lá com Vai aquilo, ficar tu vai ficar surpresa. surpresa. Epá, Epá, isto isto está composto. fui tudo eu, tudo Está eu. composto. Fui eu, tudo. Opa, o filme tem um ritmo muito lento. Sim, é verdade. É demasiado introspectivo. Mas tu estavas à espera disso. Epá, Ah, não. eu sabia que é um filme independente, eu já tinha visto as cadências obstinadas da Fanny Ardant, já estava mais ou menos a perceber o estilo dela, mas este filme é muito mais introspectivo do que as cadências obstinadas. Está muito concentrado ali num triângulo amoroso entre três personagens, não é? Que é o Stalin, interpretado pelo Depardieu, a amante dele, A Lídia, e não um é? pintor, A Lídia. a Emmanuel Signet, e o pintor, que é a Paul Ami, o ator. o O autor, não personagem sei. é o Danny Love. Danny Love. As sensações que eu tive durante o filme está muito teatralizado. É muito teatral, as interpretações, os movimentos de câmara são muito lentos e muitas vezes são planos fixos. Eu pergunto-me, para já, isto não é baseado em fatos verídicos. Isto É uma fantasia, é uma vá, fantasia, sim. exatamente. Acho que tiraram um bom Pode partido ou não dos ter cenários. acontecido, mas... Como eu conheço o local, a Mata do Bussaco e o Palace Hotel do Bussaco, gostei do aproveitamento que eles fizeram do espaço. Acho que fizeram um bom aproveitamento. Lamento que só haja um geral, e é um geral de fugida da fachada do Palace, Sim, que podia ter sido melhor aproveitado essa parte. isso eu concordo contigo. Acho que Acho que abusaram na máquina dos fumos. Ligaram aquilo nos no exteriores máximo. para aí, ó, mais nos exteriores. Abusaram, talvez E eu para lembro-me ocultar- daquela porcaria estar lá a bombear bastante. Talvez para ocultar algumas coisas, não sei bem o que, nos sítios que era não me deu a sensação que houvesse assim, muitas coisas para ocultar, mas normalmente a máquina de fumos seria usada precisamente para ocultar algumas coisas. Eu acho que neste caso é mais para transmitir-te a ideia de um sítio místico. Não é? Eu lembro-me de ouvir a Fanny Ardant pois. dizer numa entrevista provavelmente qualquer. era uma névoa ou um nevoeiro que ela queria. Era Mas essa nota-se coisa. que é a máquina de fumos ligada no máximo. Pá. Pois. Nota-se Eu um estou-me a bocadinho. lembrar daquelas cenas da sauna. Não é sauna, aquilo são umas termas. Sim. Que eu acho que é provavelmente a única coisa que não foi filmada no saco. Eles filmaram ali também na Coreia. Eu julgo que deve ter sido essa aí na Eu por Coreia. acaso não consegui identificar Eu as eu cenas. lembro-me Não sei quando- se não sim. seriam interiores até. Eu lembro, até podia ser, sim. Até pode ser. Eu lembro-me na rodagem eles falarem de que havia outros dois sítios, que era exatamente as termas da Coreia e de Caldas. Havia cenas Portanto, de eu não Caldas sei também, em qual dos sim, dois sítios foi. É verdade. Mas sim, foi a única coisa fora dali. Olha, lamento que os atores portugueses foram todos subaproveitados. A Lídia É Franco, se verdade, diz é uma verdade. fala em todo o filme, É verdade. é muito. A Verona, acho que só dança com o gajo. Só que a dança com o gajo, ela tinha Não uma faz mais cena, nada. ela disse que tinha uma cena, mas foi cortada. Pois. E julgo que ela surgiu qualquer coisa e ela eles tiveram que reduzir a personagem dela a praticamente e nada. há lá um gajo que é o Philippe Leroux. Sim, que sim. ele- Muito simpático. Ele, muito simpático. ele é um gajo que até é conhecido, já entrou em grandes produções. Opa, eu há lembro-me pouco tempo dele vi-o numa publicidade dos no anos telefilme, 90. no telefilme Mustang do Lionel Vieira. Sim, Lembro-me sim. dele aí. E ele tem aqui uma fala e está quase o tempo todo desfocado, ele quase não aparece no filme todo. Até eu apareço mais Tu apareces mais vezes que o gajo. É verdade. Há lá uma cena gratuita de um gajo a comer e a interrogar o Danny Love. Eu gostei dessa cena. E dá uma sensação que é a tentativa de enojar o espectador. Que é ter um gajo Aquilo a era- comer, a fardar, e quase não há espaço mais na boca, e é ele a falar e a cuspir a comida toda. E para mim aquilo foi uma cena gratuita para enojar o espectador. Não foi subtil, não é? Não foi subtil. Na Não foi forma nada como- subtil. Faz-me lembrar aquela cena no Regresso do Rei, o terceiro filme do Senhor dos Anéis. Sim. Que o rei também está lá tipo a comer umas porcarias e começa-se a babar todo e não sei o quê. Mas aqui é muito gratuito essa cena. É com aquele propósito, tu percebes logo. Percebes que a intenção. É aquele intuito de enojar o espectador. Mesmo vestido, nós já tínhamos percebido que o Depardieu está gordo que nem um tchu. E ele aparece então E ele aparece numa banheira, a ser lavado. Essa cena impressionante. Porque fez-te impressão. Fez-me impressão, e especialmente quando o gajo se levanta.
O homem bem... Ouve, eu lembro-me dele já ter feito o filme 1900, eu não sei se tu viste... Espera lá, tu estás a esquecer de um filme dele, que é o Bem-vindo a Nova Iorque. Que é um filme, pai, com 3 ou 4 anos, onde ele aparece a encavar uma gaja. Pois é. Tipo como se fosse o Strauss-Kahn. Eu acho que é... O Depardieu é mais javardão que tu possas imaginar. Está ali naquele filme. E depois a ir de 4 Mas eu não vi esse filme. Opa, eu lembro-me dele... Eu apanhei isso num zapping, estava dando na ok. TV Cine ou uma coisa Eu assim. lembro-me dele a brincar com a pilinha. Ele a brincar com a pilinha do Robert De Niro, o Robert De Niro com a dele, no filme 1900. Isso Eles é bastante de que ano? jovens. Epá, Mas a brincar em que termos? não, estavam mesmo a brincar com a pilinha um do outro. Nota-se, isto está em filme. Está em filme. Ok. Mas vê-se a genitália? Sim. Tudo sim. isto? Vê-se. Epá, que mais diz? A Emmanuelle Singer. Epá, eu acho que ela nunca foi uma grande atriz. Eu lembro-me dela, para mim o papel mais memorável dela foi o Frantic. Pois. É daí também que eu a conheço. Sim. Ela é casada com o realizador desse filme, o Roman Polanski. Epá, e eu acho que ela nunca foi uma excelente atriz. Ela era modelo antes. Epá, tem uma presença forte, porque é bonita. E mesmo agora ela deve já estar na casa dos 50. É bonita, epá, mas eu não acho que ela seja... E ao vivo também. Não seja particularmente uma boa atriz. Vê-se-lhe os mamilos por 2 vezes. A camisa de dormir é muito transparente. Não era a tua mamilos. Imaginação. Não era. Não era? Tens que ver outra vez o filme. Vê-se bem os mamilos dela. A camisa de dormir era bastante transparente. Depois há uma outra camisa que ela usa. Epá, e acho que nos anos 30 não devia haver sutiãs ou coisa que o valha. E então eles foram realistas desse ponto. Não foi sido. Jorge Lucas que também disse que no espaço não existem sutiãs. Sim. Pronto. Isso foi para enganar a Carrie Fisher. Para deixar o mais despida possível. Exatamente. Epá, mas acho que ela, mesmo assim, ela e o Depardieu levam o filme ao colo completamente. Eu não quero dizer com isto que seja um mau filme, não é. Epá, mas também não é um excelente filme. Vou-te segurar aí. Esta foi a opinião do Paulo. Eu também tenho uma opinião, porque sou um ser humano. Sim, Daniel, conta-nos. um bocadinho mais subjetiva, é certo, porque entrei no filme. Sim. Por agora, vamos então passar a breve conversa que eu tive com a Joana de Verona. Ela teve, o Paulo já disse, teve uma participação assim muito de raspão no filme. De qualquer das formas, é uma mulher bonita. É uma mulher bonita e eu considero uma das melhores atrizes da atualidade no cinema português. Acho que ela tem muito potencial. Isso nem me leva. Gostei muito dela. Ela tinha 18 anos no Como Desenhar um Círculo Perfeito. Sim. Também falei sobre esse filme com ela. Ouçam a conversa que tive com ela e hoje já regressamos para falar sobre mais um pedaço sobre o filme. Até já. Conta-me lá como é que este projeto, como é que o Divan de Stalin te caiu no colo. Sabemos que é uma produção luso-francesa, mas como é que isto chegou a ti? Chegou através do Paulo Branco, com quem já tinha trabalhado em outros filmes, mais concretamente nos Mistérios de Lisboa, do Raul Ruiz, e as Bolinhas do Wellington, da Valéria Sarmento. E o Paulo disse-me, olha, todas as personagens portuguesas do filme são mais pequeninas, e a tua Olga, que é uma personagem russa, empregada do Stalin, também é uma personagem pequenina, mas se tivesse interesse em fazer, achava que era interessante, falas francês, etc. Achei que poderia ser esta personagem, e depois tive um encontro com a Fanny, porque isto foi uma ideia que o Paulo teve, mas depois também tive que me encontrar com a Fanny para perceber se ela queria mesmo que eu fosse a Olga. Encontrei-me com ela, falámos, e sim, e fui, e foi assim. E o Bussaco? O Bussaco é um lugar lindo, um lugar de extrema importância para o filme. É muito engraçado como é que em termos de produção se conseguiu concentrar todos os ambientes do filme num só mesmo decor, e que é tão inspirador e que ajuda tão bem a contar os ambientes da história do filme. Mas não é uma Rússia óbvia, o Bussaco, não é? Não, nada é óbvio, é um filme de ficção que... É uma fábula, quase, será? Não chega a ser uma fábula, não, imageticamente ou em termos de conceito de filme, não sei se viste o filme do Kusturica, agora este último na Via Láctea, mas pronto, aí podes dizer que é uma fábula, pronto. Qualquer filme do Kusturica não se passa neste universo, não é? Exato, neste caso não chega tanto a ser uma fábula, mas não é uma Rússia óbvia, não, mas eu acho que é um ambiente e um espaço que serve perfeitamente para contar bem esta história. Ontem ouvi-te dizer
Ouviste dizer? Ouvi-te a ti dizer que o Gérard Depardieu era um grande fanfarrão. O que é que Eu isto não significa? disse isso, Não, nunca usei essa palavra. não foi fanfarrão? Não. Ouviste-me dizer isso aonde? Na TVI? Na tarde é sua. Sim. De certeza, Joana de Verona! É porque calha bem que eu aproveitei e gravei a entrevista dela na TVI, na Box, e vamos agora Pois é, confirmar e agora- o que é que ela E disse. agora durante 7 dias fica lá gravado para a malta ir ver. É isso, vamos lá então ver. Como é que foi trabalhar com este homem? Foi divertido, tive que o pôr no lugar, em certa medida, às páginas tantas, porque ele é um bebé grande, não é? Muito fanfarrão. Pois é. Foi apanhada. Foi apanhada, mas ela é fixe, vamos lá ouvir o resto. Não, o que eu disse foi que não lhe dei muita confiança logo de início, porque já sabia que havia uma grande possibilidade dele abusar em tom de brincadeira. ok. Não, Posso ter fanfarrão, percebido mal. não. Porque mas foi isso que eu estava a explicar ao Cinebox, foi uma relação gradual, no início com mais distância, filmámos alguns dias e no final já conversávamos sobre as coisas que ele gostava de ler e os filmes que eu gostava de ver e já estava Mas tudo. ele é aquela presença enorme, não é? É uma figura que... É daqueles atores que têm um estilo muito próprio, tem aquela interpretação dele, não é? Os personagens é que usam o Gérard Depardieu, não concordas nesta medida? Em que ele empresta mais do carisma dele do que propriamente um ator que se transforma e que se dilui no personagem. Eu acho que já houve momentos do percurso profissional dele em que ele se transformou e se diluiu em personagens, sim. Acho que à medida que o tempo foi passando e numa fase mais madura do trabalho dele e ele enquanto ator, se calhar ele já imprime mais esse cariz forte que ele tem para as personagens. Mas isso, pronto, é aquela velha discussão. Mais vale um ator que é muito versátil e faz tudo muito diferente, mas isso não é necessariamente um ator melhor do que outro que é menos versátil e que faz mais vezes recorrências e mais vezes coisas parecidas com ele próprio, mas que ainda assim é bastante interessante de ver trabalhar e bastante verosímil. Eu tinha esta pergunta para a Fanny, no fundo foi ela que, direto ou indiretamente, realizou a figuração, e eu queria te perguntar o que é que tu achaste da minha prestação no filme. A tua prestação no filme? A minha prestação no filme. Eu não me lembro. Eu vou-te mostrar aqui uma coisa, eu sou esta pessoa aqui. Eu acho que tu abriste muito bem a porta. Abri extraordinariamente, acho não que, foi? aliás, se tu fizeste esta cena, é uma das cenas mais bonitas do filme, portanto, os parabéns. Pronto, está bonito, pelo menos. E também estou aqui por trás, sem barba, ali, eu acho extraordinário, eu acho que isso tem potencial. Eu acho que tem potencial e é impossível reconhecer-te. Eu sei que um dos teus filmes que foi assim, de alguma forma, a tua apresentação ao mundo do cinema e que se calhar teve assim uma visibilidade mais forte foi ali o Como Desenhar um Círculo Perfeito. Não é um filme fácil, exposto a vários níveis e já lá vão quantos anos? 6, 7 anos talvez, desde que esse filme saiu. Eu filmei o filme com 18, eu tenho 18 anos? 27. Sim, e então agora passados estes anos todos e olhando para trás, faz-me assim um flashback mental do que tu tens dessa rodagem, se foi fácil, se foi difícil, foi uma coisa muito intimista. Foi uma rodagem incrível que me marcou profundamente a nível pessoal e profissional. Tive a possibilidade de trabalhar com pessoas fantásticas, muito exigentes, que são ainda hoje parte da minha família artística. Pessoas com quem aprendi muito. E é um filme e um processo que eu guardo com muito, muito carinho, porque de facto a Sofia do Como Desenhar um Círculo Perfeito estava a passar por uma fase de amadurecimento e de transformação, quase de uma espécie de infância para uma adolescência, e de repente eu, Joana, estava a passar por uma fase também de transformação da adolescência para uma fase adulta. E trabalhar com o Marco Martins foi formidável, com a Beatriz Batarda, com o Daniel Duval, o ator francês que foi nosso pai, o Rafael Moraes. A equipa estava toda muito concentrada no filme, estava toda muito empenhada e acho que foi mesmo uma experiência muito importante e transformadora para todos nós. Viste o Alice? Vi. É dos meus filmes portugueses preferidos. Sim. Achei fantástico. Sim. Isso ajudou? Viste o filme antes de fazer? Vi o filme antes, o Alice saiu bastante antes do filme, do Círculo. O Alice saiu em 2005, acho eu. Pronto, era só para partilhar esta minha opinião. Tenho Ok. um carinho muito grande por esse filme, pelo Alice. Certo. Também Ok. Também eu. Ok, Obrigada. obrigado. Regressados da breve conversa que eu tive com a Joana de Verona, ali no Chiado, em Lisboa,
Porque foi lá que o filme, a estreia do filme. Exatamente, eu fui à estreia do filme no Cine Teatro, no Saldanha, no Monumental do Saldanha, exatamente. Foi aí que foi a estreia. Esteve lá toda a gente para assistir ao filme. Esteve o Paulo Branco, LOL, com quem eu tentei falar. Mas mandou-me dar uma volta. Mandou-te passear. De uma forma muito, muito, muito educada. Típico. Não foi educado. Não foi educado. Paulo Branco foi bruto comigo. Asqueroso. O Terry Gilliam tem razão. Olhou-me de alto a baixo, do tipo, quem é este gajo? Ao contrário do Paulo Branco, a Fanny Ardant, que provavelmente já nem se lembrava de mim, eu fui ter com ela e disse-lhe, fui figurante no filme. E ela foi simpática. E ela foi super simpática. Ela disse que ficou muito espantada porque geralmente a figuração nos filmes é paga. E geralmente são atores que fazem figuração. Sim. Atores, ou seja, pessoas que façam parte do caso houve teatro. Aqui um misto, porque muitos atores portugueses eram atores que já são bastante mas acreditados. O grupo de, seríamos 20 ou 30 figurantes que ali estávamos, era 99% era malta daqui, da terra, que foram porque simplesmente tinham a fisionomia necessária, ou às vezes nem isso. Sim. Ou disponibilidade. A disponibilidade, era mais isso, sim. E ela disse que foi muito bom porque normalmente os atores estão lá a cagar-se. Quando vão fazer figuração, estão lá para receber o dinheiro e vir embora. Claro. E ela notou da nossa parte ali um empenho extra, porque estávamos a fazer cinema a sério pela primeira vez. Exatamente. Há uma história muito engraçada. Há uma cena no filme em que há uma senhora velhota que cai aos joelhos do Stalin. E é tão forçada, é logo ao início, é muito forçada essa cena. Essa cena, eu não estive lá estava lá nesse dia, mas não estava nessa cena. Sim. E o que aconteceu foi que eles gravaram uns 20 ou 30 takes, aliás, a Fanny, a Ardant, eu não sei, eu não trabalho em cinema, não faço ideia. É o Stanley Kubrick das mulheres. Mas pareceu-me um bocadinho Stanley Kubrick. Aquilo eram takes até a exaustão. Para mim, que já estava ótimo, apetecia-me dizer, Fanny, chega! Coupé! Está perfeito, coupé! Sim, coupé! Eu achava que estava perfeito, mas nessa cena os gajos repetiram até a exaustão e a senhora, que não era atriz, e era velhota, já tinha caído de joelhos uma dezena de vezes ali no chão. Já tinha os joelhos inchados. Todos inchados e não sei o quê, e ao fim de 2 horas ali de volta daquela porra, a Fanny diz, coupé, c'est parfait! E a senhora, toda a gente deu palmas à senhora e não sei o quê, e o Gerard Depardieu saca da carteira dele próprio, pá, e dá uma nota à senhora, tipo, pagou-lhe, não sei, pá, 50 euros ou 100 euros, alguma coisa, não sei. Pagou do bolso dele ali à senhora para lhe agradecer aquele momento. Se calhar foi o gesto samaritano, não é, dele da rodagem toda. Sim, mas como é que ele era durante a rodagem? Ele andava por ali com vocês, falava com vocês, cagava em vocês? Mais ou menos, andava mais de volta das gajas. Engatatão, não é? O senhor Gerard Depardieu gosta muito de ter com as meninas. E fazer-lhes sombra com a barriga. Mandar umas piadolas. Eu lembro-me da dada altura o gajo passar por mim e eu estava com um pacote enorme de bolachas de água e sal. E o gajo olhou, tipo monstro das bolachas. Ele olhou e não sei o quê, mas eu senti-me educado e perguntei-lhe: Gerard, voulez-vous une bolacha? E o gajo: No, thank you. Mas, não, thank you. Je suis on diet. E eu estava com um amigo meu que se desatou a rir e disse: Olha lá, tu já olhaste para o gajo? Achas que este gajo sustenta-se a bolachinhas de água e sal? Isso tem que ser no mínimo um javali, pá. Então o homem é o Obelix. Mas ele não foi antipático. Mas eu achei graça, pá. O gajo olhou e eu ofereci-lhe uma bolachinha. Ali na mata do saco é capaz de aparecer lá um javali ou outro. Foi uma das minhas Foi uma das minhas breves interações com o Gerard Depardieu. Muito bem. A Coimane SNE. Não, mas tu tiraste uma selfie com o gajo. Não foi uma selfie, tiraram-me uma foto. Tiraram-me uma foto. Pronto. Quem tiver a ver isto no YouTube está a Mas o gajo estava com uma cara, pá. Não, calhou. Exatamente, ele é que pediu para tirar foto contigo. Yeah. Agora diz-nos, tu foste ver o filme também, qual é a tua opinião enquanto espectador? O que é que tu achaste do filme? Pá, conta-nos lá. Despeja aí a tua alma. Há aí muita coisa que tu disseste que eu concordo. E já ia vacinado, vacinado para isso. Não sabia que iria ser um filme muito assente na questão do facto de Stalin ser um líder que era respeitado e ao mesmo tempo temido e que por causa disso acaba por ser uma pessoa com fragilidades e a precisar também que o vejam como um ser humano e aquela coisa toda, e o filme roda ali um bocadinho à volta dessa questão toda. Eu acho que o filme sofre um bocadinho de pretenciosismo. A história é inócua, pá. Sabes o que é que eu acho? Esse é o grande problema do filme, a história é completamente inócua. Eu acho que o filme tinha pretensões de ser uma fábula, ou andar um bocadinho mais ou menos próximo de uma fábula à Costurica. Só que não tinha orçamento, nem maneira, e se calhar nem pretensão
de conseguir deambular por esse imaginário visual das coisas. Pois. Se o Depardieu não entra neste filme, este filme Caía para a obscuridade, completamente. desaparecia. É Completamente. verdade. É verdade. Fiquei muito surpreendido com as interpretações. A sensação que me dava é que o Depardieu na rodagem estava lá e não estava. Percebes? Gravava as cenas e depois saía e voltava. Ele ligava e desligava a personagem muito facilmente. Não era isso. Notei-o demasiado desinteressado. Mas foi uma impressão minha. Eu acho que ele estava mais interessado era no leitão da bairrada. É capaz. E no vinho da bairrada. Mas eu fiquei surpreendido. Constou-me que ele ficou bastante agradado tanto com o Tintol Como com... Não me surpreende, com o leitão. não me surpreende nada. Pois. Mas é isso, no ecrã eu gostei de o ver. Achei que estava achei que foi uma boa interpretação. Tu não achas a Emanuele Sinha uma boa atriz? Não acho. Eu achei-a muito bem no filme Não também. acho. Gosto muito do Frenético, gosto muito dela no Frenético e acho que vai ser o papel da vida dela, se calhar. É possível, é possível. É. A dada altura, eu sei que houve lá umas quesilhas, porque entrou uma outra produção, a produção de uma série que é Matar, e parte do elenco, ou dos figurantes de uma produção, passaram para a outra. Migraram para a outra. E isso gerou alguma confusão, não é? Gerou. Esteve a ser... houve uma produção de uma minissérie televisiva chamada Mata Hari, que passou agora há pouco tempo na SIC até. Passou de rajada. Sim, eles queriam que 4 episódios. Não, eram 12. Já não sei. Mas eram muitos episódios e passaram num fim de semana. Num fim de semana só passaram tudo? No sábado e no domingo. Bem, os gajos metiram aquilo tudo. Que injeção. Mas verdade. pronto. E a estratégia de facto era ali. Até o Depardieu entrou no raio da série. Entrou. Pois entrou. Como padre. Como padre. A Joana de Verona. Mais um ou outro. Reciclagem de recursos. Completamente. Mas sim, houve ali uma coisa. O Depardieu está aí. Temos que aproveitar. Quanto é que 50 mil euros. 50 mil euros. A Joana de Verona também. Não sabia que ela entrou nessa cena. Mas sim, o que se passa é que a rodagem da nossa rodagem do Divan de Stalin estava um bocadinho atrasada, sobrepôs-se aos dias que estavam previstos e aquilo houve ali alguma confusão. Estavam. Eu pus-me de frosco e disse, não, isto não é para mim. Amanhem-se. Sim, eles olharam para ti, não, nós só queremos gente bonita. Siga. Foi um pouco isso. Eu já conhecia, entre aspas, o trabalho da Fanny Ardant como atriz, e para mim, ela apesar de já estar na casa, acho que nos 70, se calhar, 60 e tais 70, ela ainda é uma mulher muito bonita, apesar de tudo. É uma cota enxuta. É uma mulher muito bonita. E ela, para mim, um dos filmes... Ela no passado já fez filmes com o Depardieu, nos anos 60 e anos 70, que eu vi alguns. Mas há um filme do François Ozon, que é Oito Mulheres, que ela tem uma cena lésbica com a Catherine Deneuve, que é uma coisa... A sério? É uma coisa... Elas enroladas no chão, a beijarem-se, a comerem-se à força toda. E tu estás a ver duas grandes senhoras, não é? Grandes senhoras. Mas não é só por essa cena. Mas é sensual? É muito sensual. É sensual? Eu imagino que elas não sejam lésbicas, mas elas estavam a comer-se com vontade. Boa! Estás a perceber? Boa. E vendem bem com a cena. Com vontade. Vendem bem a cena. Ok. Vendem bem a cena. Estou a perceber. Mas não é por essa cena que o filme é marcante. Todas as mulheres, são 8 mulheres, não é? Sim. Todas elas têm um papel fundamental. Aquilo é tipo Cluedo, o filme. Há uma morte e tem que se descobrir quem é que matou. E todas elas têm um motivo. E é uma espécie de Cluedo. E são personagens muito fortes. E o filme todo ele é muito bom. Tem uma cena lésbica com 2 cougars. Pronto, só por isso. Com 2 cougars. Só por isso já vale. Não digas mais nada, Paulo. Vamos então, se calhar, agora lançar a conversa que eu tive com a Lídia Franco. Devo dizer que a minha ideia inicial era conversar com ela na antestreia do filme. Ela disse, mas eu tenho que me levantar amanhã tão cedo. Porquê é que não passa lá em casa? Olha que bom. E assim foste tomar um chazinho com bolachinhas. Fui tomar um chazinho a casa da digníssima Lídia Franco. Levei o equipamento, tive uma conversa com ela. Tentei que isto fosse o mais abrangente possível, que não fosse só sobre o filme, porque lá está, a participação dela é mínima. Sim. Tentei falar um bocadinho sobre a carreira e sobre outras coisas que ela fez parte e que se calhar vocês já nem se lembram, vão ficar, o quê? A sério? Vamos a isso. Vamos a isso, até já. Olá Lídia, tudo bem? Olá, tudo bem. É com uma enorme honra que me sento aqui em sua casa para conversarmos,
Primeiro porque surge aqui uma representante do elenco do filme que estreia hoje, dia 26 de janeiro, em Portugal. Falo do Divan de Stalin, e sobre isso já iremos falar. Mas também porque a Lídia Franco é uma das caras da televisão, do cinema e do teatro que todos nós, e mesmo a minha geração, cresceu a ver e a ouvir, e a maior parte das vezes a rir à grande. É quase impossível abraçar todos os momentos históricos, posso mesmo dizer isso, da televisão onde a Lídia fez parte. Para mim vai ser extremamente complicado tocar em tudo o que importa, e quando sair daqui vou continuar a lembrar-me de outros trabalhos que fez, e perguntas que gostava de ter feito e não consegui. Enfim, todas as provas e mais algumas em como a Lídia tocou todos os quadrantes da arte do entretenimento. Falei bem? Comecei a tocar. Só agora é que começou a tocar? Não é só agora, mas como eu comecei por ser bailarina e só fiz, digamos, a minha reciclagem para o teatro mais ou menos aos 30 anos, e como também um ator, quanto mais velho melhor, como ao Vinho do Porto. Sim. Até porque uma das grandes utilizações que o ator pode fazer para o seu trabalho é a sua própria vivência, o seu próprio estudo, etc. Realmente espero vir ainda a fazer os melhores trabalhos da minha vida. Certo, ainda vai a tempo, não é? No entanto, fez agora 50 anos de carreira, até lançou uma biografia há pouco tempo, é verdade, não é? Um livro. Sim, lançaram, por mim, não fui eu que escrevi. Ah, não? E os 50 anos de carreira devem ser a contar com o balé, na medida em que eu, de facto, ainda não tenho 80 anos. Sim, pronto, apanharam-no logo desde pequenina para poder fazer um número redondo. Não é bem desde pequenina, mas tudo bem, adiante. Isto fala a sentir o peso da idade, esta coisa dos 50 anos de carreira? De maneira nenhuma, conforme eu acabei de dizer, é sempre um começo, o ator está sempre a começar. Se sinto algum peso é porque gosto muito de comer, tenho tendência para engordar, e aí é que a idade realmente não perdoa. Confundem-na com a Anabola. Além das articulaçõezinhas, com a Anabola? Sim. Mas a propósito? Porque, enfim, tiveram um grande percurso de carreira junto e eu assumi que por vezes pudessem-na confundir. Eu estou-me a lembrar do Nuno Markle, que diz que o encontrou na rua e dizem, olha o Nilton, e não é... Enfim, imaginei que não sei quem é o Nilton, mas... Não sabe quem é o Nilton? Mas em relação a... sim, já sei quem é o Nilton. Mas em relação portanto, a confundirem-me, por acaso tem pelo menos uma história muito engraçada. Um dia eu estava num restaurante e ouço uma grande discussão entre os empregados, porque um dizia que eu era a Margarida Carpinteiro e o outro dizia que eu era a Lídia Franco, até que concluíram que realmente eu era a Lídia Franco na vida real, mas que na televisão era a Margarida Carpinteiro. Eu há bocado falei na Anabola, estávamos a falar na Anabola precisamente porque ambas partilham uma série de anos de carreira, especialmente com uma relação de trabalho com o Hermano José. Exatamente. Que começou no tal canal e que depois passou... Não, a Anabola não começou. Não começou. Aí é que está, no tal canal começou a Margarida Carpinteiro. Sim, ok. Mas eu estou aqui só a lembrar alguns trabalhos da Lídia, que foi o caso do tal canal, o Hermanias, o Humor de Perdição... Eu creio que foi nas Hermanias, se não estou em erro, ou no Humor de Perdição que a Anabola entrou. E felizmente que a Anabola entrou, que eu aprecio imenso. Sim. E cada vez mais o trabalho dela. Vocês sentiam esse grupo de trabalho que uns iam saindo, outros iam entrando, mas no fundo era o Herman, a espinha dorsal. Mais que a espinha dorsal, porque justamente, por exemplo, no tal canal ainda era o Herman que escrevia, compunha a música, tocava a música, dirigia, representava vários papéis. É claro que não dormia, não é? Não sobrava. E de modo que, de facto, ele era mais do que a espinha dorsal, de facto. Era a alma, pronto, digamos assim. Mais do que a alma, vocês, era o corpo. Sim, vocês sentiam que estavam a revolucionar o humor absolutamente, em Portugal? Era. Aliás, eu costumo também dizer que foi o 25 de Abril do humor em Portugal. E como em Portugal não se estava realmente habituado, até por causa da censura, ao verdadeiro humor, em grande parte do país, por exemplo, o tal canal começou a ser emitido e em muitas zonas do país, muito boa gente, não percebia sequer de que é que tratava o programa. Sim. Porque não entendiam. Exatamente, como é natural, não é? Sim. Aquela história da Dona Condensa, como põe intensa, é o... Dona Condensa? Não, a Condensa nunca é dona. O Condensa chega, não precisa do dona. Diga. Continuemos. Mas é o bordão mais conhecido da sua carreira. Há muita gente que ainda me chama Dona Palmira, depende dos gostos. Mas eu ainda não era nascido no tempo do tal canal.
Portanto, ainda não foi o tal canal, o programa do Herman, que me bateu Mas, mais se calhar, forte. A sua mãe estava tão entusiasmada a vê-lo que você, dentro da barriguinha dela, é capaz de já ter influenciado, sim, pode ser. Considerando que apanharam, como estava a dizer ali, um Portugal muito fechadinho, ainda a sair, a levar aquela influência do 25 de Abril. A levar a influência do 25 de Abril? Não, porque aquilo foi mesmo a seguir ao 25 de Abril. Pois. E no tal canal ainda tivemos censura. Apesar de já não existir oficialmente, porque, como sabe, uma coisa é o oficialmente, outra coisa é de facto a mentalidade das pessoas, etc, mudarem, no que não mudam, senão é preciso décadas e décadas para que isso aconteça e, portanto, no tal canal ainda fomos sujeitos a alguma censura à qual resistimos e contra a qual lutámos e conseguimos, enfim, o mais possível. Mas tem algum exemplo que me possa dar? Não me lembro, como há de imaginar, não é? Mas... Podia ter ficado aí uma atravessada. Não, se me perguntar textos de teatro de há 20 ou 30 anos, eu sou capaz de me lembrar. Agora, as rábulas, de facto, do tal canal, eu não me lembro. Lembro-me, de facto, desses bordões, como diz, do não me chamo Condessa que me põe tensa, etc, não é? Certo. Que é o que o meu pai compra no mercado negro para a gente não morrer de fome quando o escudo não vale nada. Mas isso é um crime. O quê? O mercado negro. Mas o meu pai diz que em Portugal a gente toda fazemos. A gente toda faz. O quê, dona Pami? Mercado negro. Fazem. Pois, por isso é que vocês sobrevivem com a porcaria dos ordenados que vocês ganham. Alguma vez foi acusada de andar a brincar com coisas sérias? Como o Herman, de resto? Espero bem que sim, não é? Sim, porque a gente tem que brincar exatamente com as coisas sérias. Mas na altura até podia não ser para agradável. Sobreviver, hoje cada vez mais, não é? Mas na altura podia ser desconfortável, podia ser chato, podia ter qualquer criado altura, problemas pessoais. Em qualquer altura, mas é para isso que cá estamos, não é? A primeira imagem que eu tenho da Lídia Franco, curiosamente, já foi no Hermanias especial de fim de ano, em que fez uma das rubricas do Herman, que ainda hoje é considerada daquelas das mais conhecidas e das maiores, mais populares de sempre, que é o José Severino Pasteleiro. Sim. Que memórias é que tem dessa célebre rábula? Guardarei para sempre esse diálogo, porque o Herman, por acaso, criou essa personagem ali mesmo, apesar dele já ter escrito o texto, fui realmente testemunha, porque eu fazia de entrevistadora, mais ou menos a glosar como é que ela se chama? A Teresa... Teresa Guilherme. Sim. O Herman foi criando aquela personagem ao mesmo tempo que íamos gravando e regravando, e eu estava completamente deliciada e maravilhada, porque é uma personagem que vai ficar para sempre, é uma personagem que nós não descansamos de ver, cada vez que vemos. Felizmente que hoje em dia podemos voltar a ver, não é? YouTube, aquilo é tão verdadeiro, parece que aquela pessoa que tem cheiro até, não é? Existe mesmo, não é? Existe anda por aí. mesmo, anda por aí, e Deus queira que nunca deixe de andar por aí. Oh, diabo, você é o convidado da próxima semana. Isso agora eu não sei, não é? Isso agora... Porque a senhora que foi lá da televisão, a menina Olívia, que me disse que era para vir hoje, que era dia 31, e eu até disse à minha senhora, mas esse dia a gente tem muito serviço, valha-me Deus. Ai, mas que temos embaraçoso. um salão que está alugado e tudo. E eu não... Mas eu agora não sei. Eu nem sei o que fazer, ainda por cima tinha preparado perguntas para um radiotelegrafista. Pois. Quer-se dizer... Eu é mais bolos, não é? Curiosamente, como eu se calhar sou de uma geração que veio a seguir, esta já é muito pessoal. Depois em 97 apareceu o Herman Enciclopédia, e que, quanto a mim, é mais um programa que foi vítima daquele Portugal conservador, porque terminou ao fim assim de 2 temporadas, assim muito abruptamente. Era um programa que estava com uma popularidade. Eu sinto que foi um programa que funcionou, que foi extremamente popular. Estou a falar do Herman Enciclopédia. Ainda hoje toda a gente se lembra daqueles personagens todos, do Melga Shop, do Diácono Remédios. E a Lídia estava lá, não é? Mas o programa terminou assim de uma forma abrupta. Pois, não tem nenhuma explicação para isso. Deve ter sido por causa daquela coisa que eles dizem audiências, e que também aí, para variar, deve haver alguma aldrabice. Pois, era aí que eu queria chegar. Ou então se calhar não há, e há vários tipos de audiências, mas isso ultrapassa-me completamente, quer dizer... O Herman poderá talvez estar mais, com certeza, a par disso do que eu.
que tinha personagens como a Dona Maria ou Miriam, já não me lembro, que era na Ai Mãezinha Não Te Apagues, não se lembra? Que era bruxa. A Lídia não se lembra dessa personagem assim. Era uma bruxa com uma bola de cristal, que ele dizia sempre bruxa, no bom sentido da palavra, claro, pois então dizia era o Joaquim Monchique, uma Bárbara, e a Dona Miriam estava lá, era uma bruxa, tinha assim uma bola de cristal, não se lembra. Por acaso desse não me lembro tão bem. É como estou a lembrar também disto. Mas lembra-se da sobrinha dos Esteves, que estava dentro daquela pipa de vinho quando vocês iam para lá, que era tipo, é o engenheiro. Sim. Também me lembro de uma muito engraçada que estavam a entrevistar pessoas à saída do Fantas Porno, que era uma rábula ao Fantas Porto, e a Lídia fazia de prostituta, também não se lembra dessa. Essa sim com o Zé Pedro Gomes. Sim. Dizia assim, estava ali ele todo molhadinho, eu pumba dele. Isso não me lembro, mas eu lembro-me sobretudo porque houve aí um grande trabalho também de caracterização e eu pedi para até me porem os dentes assim podres e essa personagem também era uma mistura com uma rainha de Inglaterra. E eu que tenho pouquíssimas fotografias, por acaso até pedi e tenho umas fotografias dessa rábula. Fantástico. Mas que memórias é que guarda do Herman Enciclopédia? Aquilo era muito atribulado, creio eu, não eram? As gravações daquilo? Não? Quer dizer, as gravações do Herman... Eu tenho a ideia do Herman ter falado que eles tinham que filmar muita coisa em pouco tempo, num barracão, algures... Sim, mas isso é mais ou menos... É sempre assim. Mais ou menos sempre assim, não é? E realmente gravar com o Herman é sempre ótimo, não é? Claro, imagino. E depois ele também gosta muito de comer, tal como eu, de maneira que fazemos sempre as grandes almoçaradas e depois as gravações, se possível, prolongam-se até às tantas. Já não me lembro se essas, por qualquer razão, não se podiam prolongar. Isso agora, esses pormenores não me lembro, não é? Lembro-me dos dentes daquela personagem de que estávamos a falar há pouco. Ainda sente aí a prótese que aleijava. Dos pormenores todos não posso nem devo lembrar, claro. Não é? O cérebro tem que se ocupar de coisas mais importantes. Exatamente. Caramba. Pouca gente se lembra, mas também apresentou nos anos 90 um programa conhecido que foi o All You Need Is Love. Sim, foi para aí dos primeiros chamados reality shows. Sim. Pelo qual até fui na altura nem se chamavam... insultada publicamente pelos nossos intelectuais e também pseudo-intelectuais, porque eu como atriz não devia, enfim... por outras palavras, estar a fazer uma coisa daquelas, e de facto eu aceitei, porque estava já, como é normal num ator, há muitos meses sem trabalho nenhum e realmente ofereceram-me um ordenado que um ator em Portugal não tem direito a receber. E foi uma experiência a todos os níveis, humana e profissional, muito rica, mas de facto não há dúvida que não sou fadada para essas coisas, porque por mais que me esforçasse, acabei por ser substituída e bem pela Fátima Lopes. Nos últimos anos, a carreira da Lídia tem sido preenchida por novelas, maioritariamente. Não? Portanto, eu sempre fiz, como qualquer ator que seja ator, teatro. Principalmente. Antigamente fazia muito cinema, sobretudo quando as produções, portanto, imensas produções francesas, mas não só co-produções, eram mesmo produções francesas, inglesas, espanholas, alemãs, italianas, que eram feitas em Portugal, mas cuja história não se passava em Portugal, mas eles aproveitavam o nosso clima, a nossa tecnologia, digamos, humana, não tanto os estúdios, aliás, nada os estúdios, mas ao nível de técnicos e de atores bilingues, trilingues, e muito mais baratos do que nos outros países, e, portanto, eu já transitava quase de um filme para o outro, eu vivia disso, não é? Até que, a certa altura, essas produções transitaram de Portugal para os países de leste, porque ofereciam ainda mais vantagens para esses produtores, tinham estúdios realmente altamente equipados, etc. E agora, só muito a pouco e pouco, é que algumas dessas produções estão a voltar para Portugal. Sim, por exemplo, em televisão, que me lembre, fiz uma novela no Brasil, que como também foi dirigida, eu digo também porque não foi a única vez que felizmente fui dirigida por um dos grandes mestres
porque na televisão também há alguns, não muitos, grandes mestres, que se chamava Avancini, que entretanto já morreu. Entrou na Chica da Silva também. Eu estou-me a referir exatamente a essa novela. Exato. Foi uma novela também teve assim um impacto forte mesmo cá em Portugal. Mas, sendo bom, quando uma coisa é boa, quer dizer, normalmente... Segue o seu curso normal, exatamente. E de facto, quando temos a chance de que na televisão não seja só uma novela que normalmente é feita num ritmo louco, eu ia dizer acelerado, mas não, normalmente não é acelerado, é louco, e em que de facto alguns técnicos, alguns atores, etc., conseguem mesmo assim fazer um pouco o milagre de introduzir um pouco de arte nessa indústria, que é e deve ser assim, uma indústria, evidentemente, que é a novela, sobretudo em Portugal, mas quando temos a chance de que em vez de novela seja, por exemplo, uma série, em que aí já, em princípio, haverá outros meios, sobretudo outro tempo de preparação, etc., aí, quer dizer, já há a oportunidade de fazer um melhor trabalho. Mas dá-lhe gozo fazer novela? Eu dá-me gozo fazer qualquer coisa que seja o meu trabalho de atriz, não é? Mas dentro do trabalho de atriz podia ter uma preferência? Com certeza, como atriz é o teatro, é a nossa arte, e é aí que nós podemos realmente progredir mais na nossa arte e tudo isso. O cinema é a arte do realizador. Portanto, quem me dera que houvesse bons realizadores que fizessem filmes em Portugal, não é? E nos quais eu participasse. E a televisão, portanto, é uma indústria que em Portugal está a fazer, direi, os primeiros passos a nível de ficção e que é, hoje em dia, praticamente o nosso único ganha-pão para os atores em Portugal. Além de, por exemplo, que hoje em dia talvez que a minha grande paixão seja dirigir atores e dar aulas, que tem, claro, também a ver com dirigir atores. Tem acontecido, não é? E, portanto, eu dou muitas aulas, faço também coaches particular a alguns atores. E a nível de dirigir mesmo um espetáculo, portanto, como encenadora, até hoje ainda só tive a oportunidade de encenar uma vez uma peça de teatro no Teatro Rivoli no Porto, mas não sei, hoje em dia, entre les deux mon cœur balance, entre ser atriz e ser realmente encenadora. Muito bem. Estava a falar de cinema e foi precisamente num filme que as nossas carreiras... carreiras. Colegas, exatamente. Nos cruzámos. Isto sou eu a sonhar alto, não é? Em 2016, faz precisamente um ano, quando participou num filme cujo casting passou ali pela minha terra. E então lá nos encontramos no set de rodagem, onde a Lídia aparece como Rumichvi, era assim que se chamava a sua personagem? Rumichvili, que é governante do Stalin. Gostou desta pequena participação no filme? Gostei imenso, aliás, eu estava a gravar freneticamente uma novela, mas consegui ir e vir ao mesmo tempo ao saco. É essa imagem que eu tenho da Lídia naquelas longas pausas, não é? Sentada num canto com o guião da novela a estudá-lo para o dia seguinte. Era o segundo filme, foi o segundo filme que eu fiz com o Gérard Depardieu. No primeiro tinha Qual foi o primeiro? Personagem, o Rui Blas, de Victor Hugo, onde tinha uma personagem muito mais importante do que neste filme. E claro que gostei imenso, gosto imenso de estar num platô de cinema onde nós parece que reencontramos sempre a nossa família, porque reencontramos sempre técnicos com quem já trabalhámos noutros filmes, etc. Nunca tinha trabalhado com a Fanny Ardant e ela é de facto muito agradável, só a conhecia como atriz praticamente. Pareceu-me muito minuciosa como realizadora. Como tem que ser um realizador, aliás, sim. É por isso mesmo que ela também não entra como atriz nos seus filmes, porque um ator tem um realizador, lá está, tal como no teatro, um encenador tem que ser tão minucioso, ver tudo e mais alguma coisa, que não pode ao mesmo tempo estar do outro lado, livremente a nadar, claro. Não é? O Clint Eastwood fala, e fala bem, apesar de tudo. Não sei como é que ele faz, mas de facto ele é genial. O que é que lhe atraiu neste papel? Para lhe falar com franqueza, foi
sobretudo ter a oportunidade de entrar num filme dirigido pela Fanny Ardant, contracenar novamente com o Gérard Depardieu, e neste caso também tive pelo menos uma cena com Emmanuel Seigné, onde de facto ela teve o cuidado de escolher para aquele papel que à primeira vista seria feito por uma mulher muito, muito feia, e ela quis uma atriz que não fosse... Não é de todo feia, mas que mesmo assim depois para a personagem... enfim, se desfiasse um bocadinho, coisa que eu adoro, quer dizer, como atriz eu gosto de me transformar, não é? Seja mais feia, seja mais bonita, seja careca, seja má, seja boa. Há uma coisa que acaba por ser verdade, sabe? Não há pequenos papéis, porque, por exemplo, um figurante, e em Portugal isso infelizmente acontece, porque os figurantes em Portugal não têm escola, portanto eles não têm culpa, não é? De ser chamados para fazer figuração, normalmente muito mal pagos também em Portugal. E depois um figurante pode estragar uma cena. Pois pode, sim. Portanto, quer dizer, um segundo papel, como é o meu, enfim, neste filme, eu, por acaso, neste caso, acho que tem alguma importância. Sim. E pronto. Ficou alguma cena lembro-me que por aparecer no filme sua? Não, por acaso, neste filme acho que não. Portanto, tudo o que filmou está às lá. vezes acontece e não tem nada a ver com as cenas ficarem bem ou mal. Sim, é uma questão de timing, não é? É uma questão de edição, exatamente. De ritmo e tudo mais. Mas realmente neste caso acho que não. Mas não me diga que eu ou outro figurante qualquer a distraiu. Estava a falar que muitas vezes a figuração não corresponde. Mas não é questão de distrair, é estragar mesmo. Sobre o Gérard Depardieu, diz que é a segunda vez que já esteve com ele. Fala-me um bocadinho nesta figura que parece maior que a vida, não é? Um homem grande em várias... Exatamente. Não só de tamanho, mas também em termos de presença. Da última vez, talento, não é? Sobretudo. Também, sim, claro. Não, é sobretudo talento. E estas pessoas normalmente assim tão talentosas, de facto, como disse, são maiores que a vida. E às vezes não suportam esta vida. A última vez que eu filmei com ele ainda não tinha havido a tragédia com o filho dele, e por isso eu agora noto muito diferente. E preocupa-me, enfim, preocupa-me a saúde dele, não é? E eu lembro-me, por exemplo, no outro filme que fiz com ele, havia também uma grande equipa francesa, não é? Depois, no último dia de filmagens, perguntaram-me onde é que podiam ir ouvir fado verdadeiro. Eu, dentro do que estava a par, a Marisa estava a começar. E a Marisa estava a cantar no restaurante do Herman. Portanto, já vê que isto já foi há uns tempinhos. Café. Não é? E então, eu telefonei para lá. Ela, nessa noite, não ia atuar, até porque no dia seguinte, de manhãzinha, muito cedo, se não estou em erro, para a Holanda gravar um disco, porque cá em Portugal não conseguia gravar. A Marisa, quando soube que o Gérard Depardieu estaria presente, levantou-se da cama e foi atuar, e foi uma noite memorável, em que entre outros fadistas também estava ainda o Farinha. Enfim, foi uma noite absolutamente memorável, que acabou com o Herman, com o Gérard a chorar, agarrado a mim, a agradecer-me, e ele daí ficou íntimo da Marisa desde essa noite. Lídia, foi um enorme prazer conversar consigo. Igualmente. Obrigado por me receber aqui em sua casa. Isto não é costume, é a primeira vez que um convidado aqui do podcast diz: apareça cá em casa, e eu apareci, calhou a sorte de por acaso estar agora aqui em Lisboa. Foi um prazer enorme e obrigado. E até agora à próxima. Espero por si no meu próximo workshop, que é para ficar cada vez mais a par mais instruído, do nosso trabalho. E quem sabe, nunca se sabe quando se descobre um novo ator, que faz sempre muita falta. Ai, tão bom. Ok, obrigado, Lídia. Até à próxima. Até à próxima. Então, gostaste da minha conversa com a Lídia Franco? Adorei. Obrigado, Lídia. Foi muito porreiro, gostei muito. Foi, sim, senhor. Vai aqui um abraço para a Lídia. Okay? Fechamos este capítulo, foi um prazer. Já sabem que o nosso podcast continua disponível tanto no YouTube como no iTunes, para descargarem no telemóvel ou nos vossos smartphones, onde quiserem. Estamos também no Facebook, facebook.com/VHS Podcast. Portanto,
estão as cartas entregues e continuem a seguir-nos. Nós somos Malta Correira. Somos, sim, senhor. O Paulo promete ser um tipo mais simpático nos próximos podcasts. You wish. Vamos à nossa vida. Adeus, Depardieu. Bye bye. Porta-te Adieu. bem. Adieu, meu amigo.